vez em quando vamos ouvir ali um choro. Já tínhamos saudades da Tabita. André, o passeio foi bom, ela está mais calma. Então não vamos ouvir tão cedo. Irmãos, ao longo deste mês de julho, nós estaremos a olhar para aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a oração. Aliás, nós podemos todos os dias aprender sobre a oração. Este tempo valioso que estávamos agora a cantar. E eu encontro na Bíblia, em Neemias, capítulo 1, podemos abrir as nossas Bíblias, Neemias, capítulo 1, entre as muitas orações de arrependimento, aquelas orações de confissão, entre as que estão registadas na Bíblia, esta que Neemias fez é uma das mais fortes, é uma das mais pedagógicas, porque quando nós olhamos para Neemias, e é interessante que na classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens estávamos a falar sobre Neemias, sobre esta oração, este homem desempenhou um papel importantíssimo no regresso dos judeus a Jerusalém, a Judá. E este homem orou. A oração de Neemias, capítulo 1, vamos ler o que ela nos pode ensinar, estimular, desafiar para toda esta semana. Leiamos Neemias, capítulo 1, versículos de 1 até 4. Nós encontramos que esta oração, com as más notícias, como as más notícias nos levam à oração. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olhamos aqui para este texto e encontramos o relato que Neemias nos faz no tempo, no espaço, mas também com a pessoa. Diz-nos o versículo 2 que Anani, um dos judeus, e com alguns irmãos, vem ter com ele. E Neemias pergunta, como está a nossa cidade? Como está a nossa terra? Como está a nossa casa? Sim, porque eles não vivem na sua terra, na sua casa, na sua nação. Ele pergunta. E agora olhemos o que diz o versículo 3. Boas notícias? Não. Versículo 3. Os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Neemias era alguém que desempenhava uma função importante, exigente. Ele era copeiro do rei. Não que ganhasse muito, não que lhe desse uma projeção social capaz de ser reconhecido por todos na rua, mas ele tinha uma função muito exigente. Ele era, como dizíamos hoje na classe da Escola Bíblica Dominical para os jovens, ele era o intermediário entre a morte do rei e uma conspiração bem ou mal sucedida. Este também tinha sempre a cabeça a prémio, porque se ele errasse, algo de mal aconteceria ao rei e ele seria o primeiro a pagar. Ele seria o culpado. Não sabemos se ganhava muito. Não sabemos se tinha uma projeção muito grande, uma projeção social, mas ele tinha um emprego arriscado. E é no decurso deste emprego arriscado que ele tem estas más notícias. Não são más notícias políticas, não são más notícias da saúde, não são más notícias da educação, não são más notícias para a segurança, são más notícias da sua terra. São más notícias do seu povo. Claro que, olhemos para o texto, ele fica, versículo 4, triste e diz assim, lamentei por alguns dias. Neemias fica triste. Isto vai acontecer ao longo de toda a história da nossa vida. Vamos encontrar-nos com algumas pessoas que nos contarão algumas histórias, alguns acontecimentos tristes. E vamos ficar assim, abatidos, como diz aqui o versículo 4. Podíamos ficar pela tristeza. Podíamos ficar aqui nesta frase, lamentei por alguns dias.
Neemias podia ter ficado por aqui. Podia ter ficado pela lamentação, porque estas notícias, e olhamos para o versículo 3, são notícias tristes. Os que lá estão vivem em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo, e Neemias tem todas as condições para ficar triste. Tem todas as razões para ficar a lamentar-se. Mas eu quero que leiamos atentamente o versículo 4. Depois de ele ter lamentado por alguns dias, depois de ele ter chorado, como diz o versículo 4, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias não sai para a rua, não vai para a rua a dizer, eu estou triste. Neemias não espalha a notícia da sua tristeza para que todo mundo saiba como ele está devastado. Versículo 4, este homem procura Deus. A prática do jejum era habitual em momentos de dificuldade e servia para que a pessoa se abstivesse do alimento físico e pudesse procurar o alimento espiritual. Pudesse estar em comunhão com Deus. Ainda hoje é comum? É. E neste tempo de proximidade com Deus, Neemias lamenta-se. Ele abre o seu coração, ele chora, ele fala com Deus. E está no versículo 3 a razão. Ele consegue ver no versículo 3 a razão pela qual ele fala com Deus, ele chora. E olhando para o versículo 3 e para o versículo 4, encontramos um desafio. Não é para os outros, não é para os Neemias. Para aqueles que têm funções exigentes, funções que colocam as suas vidas em perigo, não é para os outros, é para nós. Dia 3 de julho de 2022. É para nós estarmos a tirar um tempo de oração quando as más notícias chegarem. Quando os problemas forem tão graves, quando as notícias nos entristecerem, como está aqui no versículo 3. Quando soubermos da miséria dos outros, quando soubermos da devastação física, mas sobretudo espiritual. Então olhemos para o versículo 4. E eu quero convidar que agora nós possamos aplicar o versículo 4. Porque lamentarmos-nos diante de Deus não é sinal de minoridade. É um sinal de confiança na superioridade do poder de Deus. E agora eu quero que nós possamos aplicar o versículo 4. Vamos ficar um tempo em oração. E se algum motivo nos está a entristecer, se há alguma má notícia que nós temos, se há alguma tristeza que nos está a afetar, que nos está a consumir, eu quero que a entreguemos a Deus agora. Vamos orar. Vamos ficar um tempo em oração. E eu quero que nós possamos falar com Deus e dizer, Senhor, o que me está a entristecer é isto. Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã colocamos as nossas vidas diante de Ti. Colocamo-nos na Tua presença, certos de que Tu conheces a nossa tristeza. Conheces aquilo que nos preocupa. Também Te queremos pedir que nos dês força, que nos dês alento para que possamos superar estas dificuldades, estas crises, estas más notícias. Pedimos-te, em nome do Senhor Jesus, que nos tranquilizes, que limpes as nossas lágrimas e que nos faças sentir não só a Tua presença, mas a Tua condução. Colocamos diante de Ti estas situações, estes pedidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas leiamos os versículos 5, 6 e 7. A oração de Neemias também tem a noção do pecado. Neemias, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos,
para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Esta oração tem noção do pecado. E Neemias agora, versículo 5, está a orar e começa a falar dos atributos de Deus. Ele fala que Deus é grande e temível, mas também recorda, apela para o pacto, a aliança da benignidade para com os fiéis. Nós encontramos isto no versículo 5, que guarda a aliança, a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Neemias começa a exaltar Deus. Quem Deus é? Ele sabe que está a orar não a um Deus sectorial, como às vezes alguns povos faziam. Era só o Deus daquela situação em concreto, não o Deus de tudo, mas Neemias está a orar ao Deus dos céus. E agora, versículo 6, ele usa aqui uma expressão muito humana. Atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Por outras palavras, Senhor, escuta a minha oração. Por outras palavras, Senhor, ouve-me, atende-me, atende o pedido que te faço. Neemias tem a noção de que precisa de falar com Deus. Mas ele fala não apenas por si. E esta é uma boa lição. Ele faz esta oração por todos os do seu povo. Ele faz uma oração de intercessão, porque diz assim, versículo 6, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Neemias é um exemplo de oração para nós, porque ele, em primeiro lugar, reconhece quem Deus é, o Deus grande, temível. Ele sabe que Deus ouve, que Deus é fiel, e ele agora sente a necessidade de orar por si e pelo seu povo. Ele aqui vai dizer que povo é este. É um povo que desobedece, um povo que tem conhecimento, mas que ainda assim faz o contrário ao conhecimento que tem. Um povo que sabe o que deve fazer e ainda assim se afasta de Deus. E ele intercede pelo povo pecador. É muito comum, e nós na quarta-feira voltaremos a estar juntos para o culto e oração. Nós intercedermos uns pelos outros. E temos orado pelo irmão da irmã Sara. E temos orado pela neta da irmã Ricardina. E nós sentimos mais próximos deles. São boas pessoas. E nós queremos o bem deles. E eu quero que possamos ler novamente o versículo 6. Vamos retirar as boas pessoas. As pessoas da nossa família. Aquelas pessoas que são umas queridas. E olhemos para o versículo 6. Para pessoas que pecam, versículo 7, corruptas, que não guardam os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que conhecem. Orar pelos outros. E agora permitam-me usar a expressão, aqueles que nós dizemos que não merecem, como se alguém merecesse, mas aqueles que são maus, aqueles que se desviaram, aqueles que se afastaram, aqueles que voluntariamente viram costas a Deus. E nós estamos a orar por essas pessoas. Mas há mais. Neemias também se identifica como um pecador. Diz ele, também eu e a casa de meu pai pecamos. É tão fácil nós rotularmos os outros. Estes desviaram-se. Aqueles são os pecadores, vivem em pecado. Aqueles não estão de acordo com a vontade de Deus. Aqueles são os rebeldes. Os outros. Mas Neemias diz que também eu e a casa de meu pai pecamos. Versículo 6. Temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele sente que é um intercessor falível. É um intercessor limitado. Pecador. Também ele é um pecador. Não como alguém que se sinta espiritualmente superior, alguém espiritualmente num outro patamar, mas Neemias identifica-se com todas aquelas pessoas pecadoras. E ele também é um pecador. Ele não é um ser impoluto, um sacerdote que está acima de todos em termos espirituais. Ele também é um pecador. Ele tem a noção do seu pecado, mas ainda assim ele apela à misericórdia divina. A oração de Neemias é tão boa, é tão importante, é
tão válida para hoje, porque Neemias está ao nível de todos, nos bons e nos maus momentos. Nos tempos de obediência, ele está lá. Mas nos tempos de pecado, de identificação do pecado, ele também tem consciência de que é um pecador. Mas também tem consciência de que pode chegar-se a Deus e apelar ao perdão. A noção de pecado na nossa oração, o nosso e o dos outros, não pode impedir que nós oremos. Bem, eu tenho pecado. Eu queria orar pela conversão desta daquela pessoa, mas eu tenho pecado. Eu quero pedir pela consagração desta daquela pessoa, mas eu tenho pecado e Deus não me vai ouvir. De maneira alguma. A noção do pecado deve levar-nos a falar com Deus, deve levar-nos à confissão. E no versículo 7, ele recorda isto mesmo, de todo nos corrompemos. Se nós olharmos para esta primeira frase, não diz, nós temos-nos corrompido pontualmente, mas diz no versículo 7, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. É tão fácil apontar o dedo, as falhas dos outros. Mas Neemias não está a apontar o dedo dos outros. Está a dizer, nós temos pecado. O passado e o presente não têm sido bons. Há aqui uma noção de uma desobediência contínua. E quando nós aprendemos com esta oração, nós aprendemos a amar, recordamos que é importante ter a noção do pecado, de o confessar e de o abandonar, sempre debaixo desta benignidade divina. Não porque nós mereçamos, e é importante reforçar, nós não merecemos, mas fazemos-lo pela misericórdia divina, pela benignidade de Deus. E dizia que Neemias não se sentia um intercessor superior, perfeito. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. E aí sim, vamos recordar um intercessor perfeito, impoluto, Jesus. E olhando para o sacrifício de Jesus, nós queremos sentir o desejo de, ao longo desta semana, orar por alguém. Da nossa família, do nosso círculo de amigos, aqueles colegas com quem já não estamos porque já acabaram as aulas, ou mesmo por pessoas que nós não conhecemos aqui na nossa cidade. Vamos interceder por essas pessoas. Vamos pedir pela mudança nas suas vidas, sem deixar de confessar o nosso pecado. Reparem, não é porque nós já não temos mais pecado que somos bons intercessores, ou porque nós temos pecado não podemos interceder. Neemias dá-nos o exemplo. Eu também tenho pecado. E ainda assim, ele apela à misericórdia de Deus. Os intercessores têm a noção do pecado, dos seus e dos outros. Mas buscam sempre a misericórdia divina. É isso que nós queremos fazer. O versículo 8 até 11, há aqui um apelo à memória e à misericórdia de Deus. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. E dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. No final deste capítulo, Neemias faz, na sua oração, um apelo. Um apelo à memória e um apelo à misericórdia. Aliás, não é um, são dois apelos. É um apelo duplo, se nós preferirmos. Senhor, versículo 8, Neemias recorda, Senhor, o que tu disseste. Isto faz-nos perceber que Neemias tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Precisamos de ler a Bíblia. Precisamos de ler a Bíblia. Para não dizermos versículos, misturar dois num e dizermos aquilo que nos agrada. Mas não. Neemias, no versículo 8, está a recuperar Levítico, capítulo 26, versículo 33. Algum de nós pode ler, por favor, em voz alta, Levítico, capítulo 26, o versículo 33.
Obrigado. Neemias está a dizer, Senhor, já tinhas falado disso. E nós estamos a viver este tempo. Boa memória. Bom conhecimento das Escrituras. Ele lembra-se do que Deus tinha dito. Vocês um dia irão fazer assim e eu vou espalhar-vos. O povo estava avisado. O povo sabia do que estava para vir caso insistisse na desobediência. E isso aconteceu. Neemias, versículo 8, recorda. Ele sabia que estavam a viver o tempo das consequências. Há o tempo da causa. O tempo em que podem obedecer. O tempo em que ainda podem mudar. O tempo em que podem ajustar a vida. E depois há o tempo de viver o que se semeou. O que se investiu. E investiram na desobediência. Investiram na rebeldia. E eles tinham... A Neemias tem a consequência que estavam agora a viver as consequências das más escolhas. Se olharmos para a última frase do versículo 11, ele diz assim, e era eu, o quê? Então eu estou bem. Eu estou a salvo. O problema é vosso. Eu estou bem porque eu até estou numa posição, tenho a minha comida, tenho a minha segurança, não quero saber de vós. Errado. Neemias está envolvido naquelas consequências. As escolhas e as consequências. Já no versículo 9, ele recorda aqui que Deus é misericordioso. Que Deus tem perdão suficiente para restaurar o seu povo. Diz, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias está a citar Levítico 26, 40 a 42. Outra voz pode ler para nós, por favor, Levítico 26, de 40 a 42. Outro de nós pode ler, por favor. Em voz alta, por favor. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, e a sua iniquidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo, eu também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o coração circunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Obrigado. Pois bem, Neemias sabe o que Deus diz. Quando vocês se portarem mal, quando vocês desobedecerem, este será o castigo. Mas quando vocês se arrependerem, quando vocês mudarem, quando vocês se arrependerem, também terão esta consequência. E Neemias recorda que Deus é um Deus misericordioso. É o Deus misericordioso. Versículo 10. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ele diz que este é o povo. Este é o povo de Deus. E este é o povo que está disposto a mudar. O povo que está disposto a voltar-se para Deus. É verdade, um povo ingrato. Um povo desobediente, mas arrependido. E a oração de Neemias é de arrependimento. E é de intercessão por todo o povo. Eu repito, ele não está a orar apenas pela sua família, para que a sua família regresse em paz a Jerusalém, que tenha então uma quinta por onde possa trabalhar, onde possa viver bem. Ele ora por todo o povo. E não há aqui uma ponta de egoísmo, de pensar que ele está preocupado só com a sua família, mas ele pede por todas as pessoas, por todo o povo. Um povo que sofria por estar numa nação idólatra. Um povo que sofria por viver num país com uma língua diferente, uma cultura diferente. Mas, acima de tudo, este era um povo desejoso, necessitado de mudança. E Neemias ora para que esta mudança venha da mão de Deus. E este é o conteúdo do versículo 11. Um apelo. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E é aqui que nós encontramos. O povo sentiu, chega. Já basta de estarmos longe de Deus. Vamos acabar com este sofrimento por causa do nosso pecado. E, Senhor, nós precisamos da tua misericórdia.
E Neemias ora, versículo 11, estejam atentos, os teus ouvidos à oração do teu servo e de todo o povo que quer temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, referindo-se ao rei. Sem Deus, aquelas pessoas estavam a definhar, iriam definhar. Sem Deus, aquela aliança perder-se-ia. E era o momento de uma intervenção divina. E Neemias pede, Senhor, age. Senhor, ouve a nossa oração. Dizia há pouco que é um apelo à memória de Deus. À memória que perdoa, mas também à misericórdia. E sem esta misericórdia de Deus, as recordações seriam apenas das falhas, dos pecados, da rebeldia, da desobediência e de tudo mais. Por isso é importante apelar à misericórdia, para que o perdão cubra todos os pecados do povo. E Neemias, no versículo 11, recorda isto mesmo. Por favor, Senhor, ouve a oração que fazemos. Ouve a oração deste povo que te quer adorar, este povo que quer mudar. Nós percebemos que devemos ser intercessores da nossa família, da nossa casa, mas também das outras pessoas que estão afastadas, que se rebelaram. Não vamos interceder apenas pelos bons, pelos amigos. Sim, mas por aqueles que desobedeceram voluntariamente. E nós necessitamos apelar à bondade, à misericórdia de Deus, em todos os momentos. Ao celebrar a ceia, nós dizemos que o Senhor Jesus, o intercessor perfeito, veio, morreu em nosso lugar, entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para que hoje nós tivéssemos este perdão, esta comunhão com Deus. E este memorial, é um memorial, não nos vai trazer o perdão que nós tanto desejávamos. Esse perdão já foi trazido por Jesus. Vai-nos avivar a memória do sacrifício que o Senhor Jesus fez em nosso lugar. E o pão que nós vamos comer é pão. Não se vai transformar no corpo do Senhor Jesus. O vinho é mesmo vinho. Não se vai transformar no sangue. Nem nos vai perdoar. Não nos vai curar. Vai avivar-nos a memória de que, tal como Neemias orou, também nós precisamos de buscar, de apelar, de pedir a misericórdia de Deus. E eu quero convidar, enquanto pastor da primeira Igreja Batista de Viseu, a que todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como o Senhor, Salvador da sua vida, que reconheceram que o sacrifício de Jesus foi suficiente, não há necessidade de outro sacrifício, não há necessidade de mais absolutamente trabalho nosso, mas que Jesus já o fez, que deram testemunho público da sua fé através do batismo. E que hoje, sendo pecadores, estão em comunhão com Deus e com a Igreja, a participar neste memorial. Se alguém não está com estas condições, então eu vou convidar que possa, neste momento, falar com Deus. E antes mesmo que os nossos irmãos diáconos nos auxiliem com a distribuição dos elementos, antes mesmo do grupo de louvor vir para que nos possa conduzir a entoar este hino, vamos orar? Na tua presença, conhecedores das nossas falhas, das nossas imperfeições. Querido Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos limpe, nos vivifique. E que neste momento nos incomode. Que revele tudo aquilo que não presta, que não é bom, que ainda está em nós. Se algum de nós ainda está afastado de Ti, que neste tempo possa reconciliar-se contigo. Tu venhas, querido Espírito, limpar, tirar tudo o que não é teu, não te agrada. Nós oramos intercedendo em nome do Salvador, o Senhor Jesus. Amém.